Louvado seja Deus, nessa manhã a gente tem essa oportunidade de continuar estudando sobre as coisas espirituais. E hoje nós queremos abordar, irmãos, esse tema aqui de viver fora do jugo da escravidão. Nós vamos entender aqui um pouquinho sobre uma coisa é nós sairmos da escravidão. Outra coisa é viver fora do jugo da escravidão. Como viver isso daí? Conquistando, desfrutando de todas as bênçãos que Deus tem para nós. E a gente observa que dentro do contexto da palavra, o exemplo da história dos filhos de Israel figura de uma maneira muito perfeita. E essa, vamos dizer, esse contexto da nossa vida espiritual também, da salvação que Jesus nos proporcionou em Cristo Jesus. A história dos filhos de Israel, quando saíram da escravidão do Egito, em rumo à terra prometida, mostra-nos assim, de uma maneira muito clara, também a nossa trajetória quando Jesus Cristo veio a esse mundo, assim como Deus mandou Moisés lá no Egito para proclamar libertação aos filhos de Israel do domínio egípcio. Assim Jesus Cristo veio a esse mundo para salvar todo aquele que nele crê. Nos salvar de quê? Nos salvar da condenação eterna, nos salvar da destruição desse corpo, da alma e do espírito, nos salvar também das coisas que vêm destruindo a nossa vida, a nossa comunhão com Deus, nosso relacionamento. A Bíblia fala que o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. E é isso que o diabo tem feito no mundo, destruído a vida das pessoas, arruinado, com os projetos de vida, os planos que as pessoas têm. E quer você queira, quer não, a nossa vida é uma vida espiritual. Tudo depende do que acontece no mundo espiritual. O mundo espiritual é aquele mundo que você não pode ver, você não está aí nu e patente aos seus olhos, mas ele é real, ele existe. Tem pessoas que não assim, falam, se eu não tocar, se eu não sentir, se eu não conseguir ver, eu não acredito. Mas tem muitas coisas que nós não vemos, mas podemos perceber claramente a sua existência. Por exemplo, você não vê o vento, mas você sabe os efeitos que ele produz quando ele venta forte, ou quando ele venta de maneira suave, ou quando ele traz aquele refrigério num dia de calor, né? Então são coisas que a gente não vê, mas a gente percebe, a gente recebe. E a gente vai procurar compreender aqui, né, nesse momento de estudo, que não basta sair de um lugar onde você estava preso. Como eu vou agora desfrutar daquilo que Deus prometeu para mim, que foi, assim, na figura dos filhos de Israel, entrar na terra da promessa, entrar na terra prometida. Ou seja, desfrutar da herança, desfrutar das coisas que Deus preparou para nós. Eu não creio, irmãos, que Deus preparou para nós uma bênção só lá no paraíso, quando nós entrarmos lá. Lá vai ser extraordinário, vai ser maravilhoso. Mas Deus tem bênção para mim e para você aqui, nessa terra, para nós desfrutarmos aqui. Então eu quero, assim, primeiramente mostrar aos irmãos que, da mesma maneira que Moisés foi enviado aos egípcios, aos israelitas do Egito, Jesus foi enviado a esse mundo para nos resgatar, tirar da escravidão. E ele diz lá em João capítulo 8, verso 31 a 32: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Então aqui está dizendo, Jesus está dizendo que o conhecimento da verdade traz para nós libertação. A verdade nos liberta. Agora diz também aqui, Jesus disse o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, para que a gente possa experimentar a liberdade mesmo, precisamos conhecer Jesus. Precisamos abrir o nosso coração para Jesus, para que Ele possa nos mostrar a verdade, porque Ele é o caminho. Quando Moisés falou aos filhos de Israel: o Senhor me enviou a vocês para tirar dessa escravidão. O eu sou, o grande eu sou, Deus Todo-Poderoso, mandou aqui para tirar vocês dessa escravidão. Moisés realizou grandes milagres, operou grandes sinais ali no Egito e mostrou a eles o caminho. Nós vamos agora por aqui. E eles saíram, e as águas do Mar Vermelho se abriram, e eles passaram por aquele caminho. E ao passar por aquele caminho, aquilo dali era o sinal da libertação deles. Eles estavam saindo do mundo da escravidão para a liberdade dos eleitos do Senhor, dos filhos de Deus agora. Mas eles ainda não entraram na terra prometida. Eles estavam saindo da escravidão. Da mesma forma, muitos de nós que um dia tomamos uma decisão de entregar a nossa vida para Jesus, porque nós estávamos vivendo na obscuridade, nós estávamos vivendo sob o jugo do diabo, que aqui é representado na figura do faraó. O faraó dominando, escravizando, colocando fardos pesados para os judeus. Assim, no mundo, o diabo tem escravizado muitas pessoas. Tem pessoas que são presas nos vícios. Tem pessoas que são presas com os próprios demônios, que utilizam o corpo das pessoas para fazer maldade no mundo. Tem pessoas que são escravizadas porque elas são impulsionadas, incentivadas para desfrutar do prazer momentâneo da carne. E com isso, ela se destrói, se prostitui. Mas veio Jesus, abriu o seu entendimento, e você compreendeu que o pecado te separa de Deus, mas o arrependimento e crer no Senhor Jesus faz você de novo estar ligado com o Senhor, faz com que você pudesse estar vivendo uma vida de comunhão com Ele, livre daquele jugo de escravidão que você vivia até então. E agora você entrega o seu coração a Jesus, e aí você declara Ele como Senhor da sua vida, e você então começa a desfrutar dessa comunhão real com Ele. Você começa a ouvir o seu conselho, ouvir a sua voz, seguir os seus caminhos. E aqui Jesus está dizendo: eu sou o caminho, não existe outro. Tem pessoas que falam assim: muitos caminhos levam a Deus. Tem outros que são até ousados demais: todos os caminhos levam a Deus. É mentira, não é verdade. Jesus é o caminho, e é através dele que nós alcançamos a verdadeira libertação. E se Cristo Jesus nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Só Ele tem o poder para libertar completamente, porque Ele, sendo Deus, se humilhou na forma de homem, nasceu como homem de uma mulher, andou aqui na face da terra, viveu uma vida santa, uma vida sem pecado, uma vida que servia a Deus com fidelidade, e Ele caminhou aqui sobre a face da terra, e depois assumiu a culpa do pecado de todos nós. E quando Ele tomou essa posição, Ele estava dizendo agora: os seus pecados
estão perdoados. Se você crer em mim e você aceitar esse sacrifício que eu fiz por você, os seus pecados estão anulados e você tem vida agora com Deus. E assim o Senhor Jesus fez. Ali anulou, pagou a nossa dívida, a escritura de condenação que estava sobre nós. E Jesus pagou o preço. Muito bem. Agora diz aqui a palavra que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não nos chamou para viver uma vida em abundância? O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Eu, porém, vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. O Senhor, quando falou com Moisés para tirar os filhos de Israel da escravidão do Egito, falou assim: eu os levarei para uma terra que mana leite e mel. Ou seja, uma terra deleitável, uma terra com ricas bênçãos. Mas eles ainda não tinham tomado posse da terra. Então, da mesma forma, tem muitas pessoas que saem do Egito, saem daquela escravidão que estavam submetidos, mas ainda não desfrutam de entrar na terra prometida. O que seria entrar na terra prometida? É desfrutar da vida abundante, desfrutar de todas as promessas que o Senhor já deu para essas vidas. E nós vemos que Israel, ele saiu da escravidão, saiu do cativeiro, mas muitos dos israelitas não entraram na terra prometida. Eles não desfrutaram da vida abundante. Nós vimos nas 2 domingos anteriores que o que é que acontece? Por causa da desobediência, eles estavam prestes a entrar na terra prometida, mas eles foram negligentes e não ouviram a voz do Senhor. Aí Deus falou com o povo de Israel: toda essa geração aqui, que não creram na minha palavra e que não confiaram de que eu efetivamente os faria tomar posse da terra prometida, toda essa geração vai perecer no deserto. E eles passaram 40 anos peregrinando no deserto, desfrutando das misericórdias do Senhor, mas não entraram para aquela terra deleitável onde mana leite e mel. Apenas 2 homens e os filhos que não eram os filhos que foram nascidos durante aqueles 40 anos, e aquelas outras crianças que não se rebelaram contra a voz do Senhor, porque eles ainda eram crianças, não tinham nem entendimento. Somente essa geração que depois entrou na terra prometida para desfrutar daquilo que o Senhor tinha separado para eles. Entrou para conquistar aquilo que o Senhor tinha prometido. Então, observe que uma pessoa que tomou uma decisão para Jesus, que começou a caminhar com Ele, saiu, por exemplo, dos vícios, saiu, por exemplo, das obras malignas que ele estava escravizado, talvez de ser possuído por um demônio, a pessoa foi liberta, entrou agora, entrou no reino da luz, começou a caminhar com Jesus, mas ele ainda precisa entrar na terra da promessa, conquistar a terra da promessa. É aí que nós vamos ver agora como é que é viver fora do jugo da escravidão, para que a gente possa efetivamente tomar posse da terra prometida, para não ficar somente um dia de alto, outro dia de baixo, viver nos altos e baixos da vida, viver assim, preso ainda a algumas manias, preso a algumas coisas que parece que não foi liberto. Mas não é isso que não foi liberto. Ela só precisa exercer agora o domínio, contar com a graça de Deus e vencer aquelas áreas de fraquezas que estão na sua vida andando em obediência ao que o Senhor ordenou, ao que o Senhor falou. Porque o mundo espiritual é regido por leis e princípios espirituais. E se nós quebramos as leis e os princípios espirituais,
nós não entraremos na terra prometida, assim como os filhos de Israel, muitos deles não entraram na terra da promessa. Deus, ele é zeloso para cumprir a sua palavra. O que eu quero dizer com isso? Tem muitas pessoas que falam assim: Deus é bom, Deus é fiel, Deus me prometeu, Deus vai cumprir. Claro, o que Deus promete, Ele cumpre. Porque imagina se Deus prometesse alguma coisa para a gente e não cumprisse. Nós não daríamos mais nenhuma credibilidade à sua palavra. Então Ele é zeloso para cumprir a sua palavra. Só que as pessoas normalmente, elas levantam essa verdade só no que diz respeito às bênçãos. Não, Deus me prometeu uma vida próspera, então eu vou prosperar no Senhor. Deus me prometeu que Ele vai suprir todas as minhas necessidades, eu creio que Deus vai suprir minhas necessidades. Então tudo que nos diz respeito às bênçãos, as pessoas evocam essa verdade e proclamam com o coração, pulsante, todo mundo animado, porque Deus é fiel. Agora eu nunca ouvi falar alguém chegar aqui e falar assim: Deus é fiel para me matar, para me destruir se eu andar no pecado. Deus é fiel para amaldiçoar minha família por não obedecer a sua palavra. Deus é fiel por mandar a bênção das pestes sobre a minha casa se eu andar na vida pecaminosa. Você já ouviu alguém falar sobre isso? Mas Deus é fiel também para cumprir e zelar pela sua palavra, pelas leis espirituais. Por esta razão, os filhos de Israel não entraram na terra da promessa, porque foram desobedientes a Deus, não creram na sua palavra, não confiaram no Senhor de todo o seu coração. Então, Deus não vai anular a sua palavra. Se Ele falou alguma coisa, Ele vai cumprir. Então veja o que diz lá Jeremias capítulo 1, verso 11 e 12. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então, o que Deus está falando aqui a Jeremias? Jeremias, eu vou cumprir a minha palavra. Se eu estou falando alguma coisa, se você está vendo a amendoeira, isso é a amendoeira. Porque Jeremias foi chamado para profetizar a nação de Israel. E quando o Senhor está falando algo para Jeremias, é isso que é. Ele está trazendo a verdade espiritual para o mundo real. Então, eu estou te dando esta visão. O que você está vendo? Eu estou vendo a amendoeira. É exatamente isso que eu estou falando, que você está vendo. Ele não está vendo uma outra coisa. Ele está vendo aquilo que o Senhor disse que vai ver. Então, aí o Senhor vai e declara essa verdade: eu velo para cumprir a minha palavra. Então, se lá em Ezequiel 18, 20, fala o seguinte: a alma que pecar, essa morrerá. Essa vai morrer. E o Senhor está falando aqui sobre a lei da responsabilidade. A responsabilidade é pessoal. Paulo escreveu aos Romanos e falou assim: o salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas o salário do pecado é a morte. O que está escrito aqui na palavra? Que pecado tem consequências. E Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz. Se lembra de Cornélio? Ele era um homem, não era do povo judeu, ele era um romano,
ele era muito temente a Deus, ele fazia as coisas boas, ele fazia tudo certinho, ele dava esmolas, ele ajudava os pobres, ele fazia muita coisa boa. Mas lhe faltava ainda uma coisa, que era conhecer Jesus, o caminho, aquele que nos leva à verdade, para que a gente possa ser liberto e desfrutar da vida eterna. Então, Deus deu a ele um sonho, para que ele chamasse Simão Pedro. E Pedro foi lá. E quando Pedro falou para ele sobre Jesus Cristo, imediatamente, ele e toda a sua casa foram cheios do Espírito Santo. E sobre aquela família repousou a graça de Deus. Aí qual é a conclusão que Pedro recebeu? Pedro teve que ser tratado antes de ir na casa de Cornélio, porque Pedro era judeu e os judeus não tinham liberdade para ficar em comunhão com os gentios, ou seja, com aqueles que não eram judeus. Então Deus deu primeiro um tratamento a Pedro e falou assim: Pedro, não torne você imundo aquilo que eu santifiquei. Não faça das coisas comuns coisas que você considera impuro, porque se eu santifiquei, é santo, é separado, é consagrado. Aí quando ele chegou lá, viu que o Espírito de Deus tinha sido derramado sobre os gentios, assim como tinham sido derramados sobre eles que eram judeus, os apóstolos eram judeus, ele falou assim: eu vejo que Deus não faz acepção de pessoas, mas que Ele faz o bem a todos aqueles que obram o que é justo e correto, independente qual seja o povo, Ele vai abençoar. Então, independente se você acredite nisso ou não, o Senhor vai abençoar a sua vida se você obedecer a sua palavra, se você for fiel a Ele. Eu já contei aqui para vocês a história do meu primo. Meu primo nem conhece a Deus, não serve a Jesus, não é crente, mas ele fez lá a prova do dízimo. Ele ouviu falar o que está escrito lá em Malaquias 4:10, fazei prova de mim, diz o Senhor, se você for fiel nos dízimos e nas ofertas, vocês podem fazer prova de mim, se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar bênção tal, que dela venha a maior abastança. Aí o meu primo, que nem conhece a Deus, não conhece Jesus, falou assim: eu quero ver isso aqui, se isso aqui se cumpre mesmo. Aí fez prova do Senhor, pois Deus abençoou a casa dele todinho. Abençoou tudo. Deu a ele bens, ajudou na educação dos seus filhos, comprou uma casa, tem uma fazenda lá no estado de Minas. Olha, Deus abençoou tudo. E ele falou, compartilhou isso comigo lá no café que eu fui ter com ele, e ele falou assim: realmente, Deus é fiel. E ele não é crente. Então, Deus não faz acepção de pessoas. Aí vem o cara lá, né? Eu faço parte da igreja, eu sigo Jesus, eu tenho até a carteirinha aqui de membro, mas anda tudo fora da palavra, não é temente a Deus, desonra a Deus, e quer ser abençoado, porque ele pensa que tem uma carteirinha da igreja, porque pensa que tem um título de crente, que vai dar tudo certo. Irmãos, Deus não faz acepção de pessoas. Deus age de maneira de acordo com aquilo que Ele estabeleceu. Então nós precisamos entender isso definitivamente. Deus, Ele é fiel, Ele cumpre tudo aquilo que Ele prometeu, e Ele, vamos dizer assim, se autogoverna pelas leis que Ele estabeleceu. Ele não pode anular a sua palavra. Se Ele falou, a alma que pecar, essa morrerá, vai acontecer. Ou seja, o pecado vai gerar consequência. Aí quando está falando da morte aí, é a morte em todos os sentidos. Muitas pessoas acabam morrendo por causa do que não se arrepende.
Tem pessoas que são, aí agora você vai começar a entender as coisas espirituais. E a gente já ouviu de casos, pessoas que estavam sendo consumidas pelo câncer, sendo destruídos, sabe por quê? Porque tinha mágoa no coração dessa pessoa e ela não conseguia perdoar o pai ou a mãe, ou uma pessoa lá, ela não conseguia perdoar. Eu não consigo, o que ele fez comigo foi muito grave. E aí a pessoa ia se definhando, muitas pessoas oravam por ela, pessoas pediam a Deus, fazia tratamento e não melhorava em nada. Até o dia que uma irmã com discernimento, conversando com essa pessoa, foi perceber, entender que ela tinha uma marca incurável dentro dela, que era a mágoa por uma pessoa, que ela precisava perdoar. E ela dizendo: eu não tenho condição, eu não tenho força. E o perdão, amados, não é algo que a gente sente, é algo que a gente decide. Perdoar é você abrir mão da vingança, do seu direito e dizer: eu não vou mais pedir contas disso, porque isso eu entrego nas mãos do Senhor. Veja como Jesus ali agiu no momento que ele estava passando pelo martírio da cruz. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. O Senhor perdoou aqueles que estavam crucificando ele. Jesus nos deu o maior exemplo. Muitas pessoas, eu vi o vídeo de uma pessoa que estava evangelizando. Eu vi com a pastora Miriam, estava evangelizando dentro do metrô, e um jovem forte, alto, ficou indignado por causa daquele pregador que estava ali evangelizando, compartilhando com o evangelho, pegou e deu um tapa na cara dele assim, ó, para de falar isso, não sei o que e tal. Aí aquele pregador na hora falou assim: Jesus ama você, e ele te ama tanto que ele está aqui insistindo com você. E aquele homem falou assim: para de falar. E aquele pregador continuou falando com ele, e abraçou ele assim, e aí o homem não aguentou, o homem se quebrantou, e o homem entregou o coração dele para Jesus naquele dia, porque ele começou a perceber o amor que Deus tinha pela vida dele. Então, aquela mulher que estava com câncer, ela não conseguiu perdoar, que ela morreu com câncer. E há outras pessoas que vinham com problemas de enfermidade, que também nós tomamos conhecimento, que quando liberou o perdão, ou confessou algo que ela vinha guardando durante anos, um pecado escondido há anos dentro do seu coração, ela foi liberta. A gente ouve a história de que Jesus conta para nós aqui nas Escrituras, o homem aquele homem que estava junto a um poço, onde muitas pessoas eram curadas quando era movido pelo toque das asas de um anjo. E aí as águas foram tocadas, e o primeiro que entrasse no poço era curado. Mas ali havia um homem que há muitos anos estava ali com a enfermidade. E quando Jesus chegou naquele lugar, Jesus curou aquele homem. Posteriormente encontrou com ele lá no templo. E quando encontrou com aquele homem, falou assim: poxa, que bom que você está aí e tal. Aí o homem estava muito, com o coração grato ao Senhor. Aí Jesus falou com ele: vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O que estava acontecendo? A enfermidade, nesse caso que estava naquele homem, era fruto de quê? Do pecado. Então, muitas coisas acontecem na nossa vida e a gente não consegue entender o mundo espiritual. O mundo espiritual, ele é real, mas ele se manifesta através do mundo natural. Você vai ver as coisas acontecendo no mundo real, mas tem um motivo espiritual, tem algo por trás de tudo isso. E aqui nós estamos vendo que
Da mesma maneira que Deus é zeloso para honrar aquilo que Ele prometeu para você de bênção, também tem que diz respeito à maldição. Lá em Deuteronômio 28 fala todas as bênçãos que sucederia como fruto da obediência. Está escrito lá, essas bênçãos lhe seguirão, quer dizer, vão acompanhar aqueles que honram a Deus por andar nos seus caminhos, por seguir os seus conselhos. Mas também tinha lá o capítulo que fala das maldições. Maldito será se fizer isso ou aquilo. Aquele que não honra pai e mãe, por exemplo, ele não vai viver muito tempo. Porque a Bíblia fala que aquele honra a teu pai e a tua mãe, para que se multiplique os teus dias. Se você quer ter uma vida longa, honra ao seu pai e sua mãe. Ser, vamos dizer, zeloso pelos seus progenitores. Cuide deles. Nós até falar em cuidado, vimos aqui no estudo que realizamos aqui sobre os idosos, que está escrito inclusive na lei, no Código Civil lá, que os idosos que não são cuidados pelos seus filhos podem entrar com uma demanda judicial, que eles têm direito. Tem pessoas que pensam que é só marido e mulher que pode entrar lá com uma demanda. Não, até os progenitores, os pais, se não tiverem assistência dos seus filhos, eles podem legalmente reclamar na justiça. Está lá no Código Civil, nós estudamos aqui, mas não é foco do nosso estudo aqui agora. Já que nós estamos falando sobre legalidade, sobre princípios, Deus cumpre aquilo que Ele estabeleceu. Isso precisa ficar bem claro para a gente, porque não adianta a gente querer milagres, curas, o extraordinário, se a gente não obedece a sua palavra. Então eu quero agora chamar a atenção aqui para o seguinte: o mundo espiritual é regido pelas leis e princípios espirituais. Lá eu quero abrir com vocês em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 12 até o verso 15. Quero ler aqui com vocês esse texto. Nós já lemos uma parte dele no domingo passado. Eu quero chamar a atenção aqui para isso. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então, o que Paulo está dizendo aqui aos Coríntios? Tem muita gente que não entende das coisas espirituais, não quer saber das coisas espirituais, porque ele só pensa no âmbito do que é natural. Só, como eu falei ainda há pouco, só daquilo que seus olhos podem ver, só daquilo que ele pode perceber e sentir. Mas, quando se fala das coisas espirituais, para ele é loucura. Você tem um discernimento de que uma enfermidade, por exemplo, é fruto do pecado, é algo espiritual que está acontecendo. Uma pessoa está sentindo mal, aí toma um determinado medicamento, não passa. Procura uma dieta para realizar e não melhora. E várias coisas, vai no médico, faz exames, não aparece diagnóstico algum. E continua doente. Aí essa pessoa, aí você chega para a pessoa e fala assim, e isso daí pode ser de fundo natural, de fundo espiritual. Vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus. Não, eu não acredito nisso não.
Isso tem que ter um motivo. Todo problema tem que ter uma raiz, tem que ter uma causa. E a pessoa não entende. Por quê? Porque, como está escrito aqui, as coisas que diz respeito ao Espírito de Deus, quando se fala das coisas espirituais, para essas pessoas isso é loucura. Não tem sentido algum. Porque essas coisas se discernem espiritualmente. O que é discernir? É compreender. Nós, como a Bíblia fala aqui, né? Logo no versículo 12, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. O que ocorre? Todos nós que estamos aqui, sem exceção, nós não somos isso que você está vendo. Olha assim para você, olha para a sua mão. Isso daí não é você. Isso aí é o seu corpo. Nós somos um espírito, nós temos uma alma e habitamos dentro de um corpo. Nós, em essência, somos seres espirituais. Isso aqui é apenas um invólucro, é um recipiente onde nosso espírito habita. Porque Deus soprou em nós o espírito de vida. A Bíblia fala, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, nós somos um espírito, nós temos uma alma e habitamos um corpo. Vamos lá ver, 1 Tessalonicenses 5, verso 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é para que nós tenhamos, assim, zelo e cuidado pelo nosso espírito, que é, em essência, aquele que vai voltar para Deus. A Bíblia fala lá em Eclesiastes, deixa eu ver se eu anotei o texto aqui, eu não anotei o texto aqui, mas fala que o espírito volte a Deus, que o deu, e o corpo volte ao pó da terra, porque nós fomos formados no pó da terra. Você vai lá no cemitério, você abre um túmulo daquele lá, faz uma exumação de um corpo, pode ser que você não encontre mais nenhum corpo lá, foi comido todo de bichinhos, ou então se misturou com o pó da terra. Mas o espírito da pessoa não está mais lá, já foi para o seu destino. Ou ele está desfrutando da glória de Deus, né, lá no paraíso, porque ele entregou o seu coração para Jesus Cristo e está desfrutando das bênçãos do Senhor, ou está no lugar de tormento, aguardando o juízo eterno, para a condenação eterna. Aqueles que não creram no Senhor, que não receberam a sua palavra. Mas o corpo já está lá, perecido lá, não tem mais nada lá. Então nós, em essência, somos seres espirituais. A Bíblia fala, lá em Gênesis no capítulo 2, se não me engano, fala assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Olha só, Deus ali conversando com o Espírito Santo, com Jesus. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então Deus está ali falando, aqui Gênesis 1, 26, que sobre essa natureza espiritual. E eu quero a gente compreendendo isso, que nós somos seres espirituais, a gente precisa agora perceber que Deus deu para nós domínio sobre as coisas aqui na terra. Aqui em Gênesis 1, 26 fala o seguinte: também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, eu quero aqui, nós já estamos chegando ao final desse estudo, e na próxima semana nós vamos considerar sobre princípios e leis espirituais, mas é importante nós entendermos aqui esses princípios, esse princípio de início,
que o homem é um ser espiritual e foi dado a ele o domínio sobre as coisas na terra. Porque é dessa forma que nós, tendo o domínio, essa autoridade que nos foi dado pelo Senhor, nós vamos exercer contra as forças das trevas, que são forças espirituais. Se nós não entendermos isso, nós vamos viver debaixo de jugo de escravidão, apesar de já ter saído do Egito. E assim foi que aconteceu com os israelitas. Eles, andando em desobediência, ficaram dando voltas no deserto e não tomaram posse da terra prometida. Então, a primeira coisa é nós entendermos que nós somos seres espirituais, que em essência Deus nos formou e nos deu assim autoridade para exercer domínio sobre a terra, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre as coisas que estão aqui na terra. Agora, a Bíblia também fala, lá em Salmos 24, versículo 1, ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. E quando a gente para meditar sobre isso, o Salmo 115, verso 16, esclarece na verdade o que o Deus está falando sobre essa questão de domínio e tudo pertence a Ele. Lá no Salmo 115, 16, fala assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a Ele aos filhos dos homens. Vamos entender o que está falando aqui, porque talvez para alguns a palavra possa entrar em contradição, mas não tem nenhuma contradição aqui. A gente entendendo o princípio da lei da propriedade, o direito de propriedade e direito de domínio do Senhor é todas as coisas, a terra e a sua plenitude. Mas Ele deu domínio ao homem para o exercício de autoridade sobre as coisas daqui da terra. E essa foi uma autoridade dada por aquele que é o dono de todas as coisas. Para nós entendermos isso, a diferença entre ter a propriedade e ter o domínio, vamos pegar dentro da nossa lei civil, o direito de propriedade, por exemplo. A pessoa que tem o direito de propriedade sobre um bem imóvel, ela pode fazer o que ela quiser com aquele imóvel. Ela pode construir algo por cima, ela pode destruir, ela pode alugar, ela pode vender, porque ela tem o direito de propriedade. Mas ela pode, civilmente, passar o domínio para uma outra pessoa. Por exemplo, ela pode, uma pessoa que é proprietária de um determinado bem, ela pode dar o domínio ao seu filho, para que ele possa morar, habitar, fazer as coisas lá, usufruir daquele imóvel. Mas ele não tem o direito de fazer tudo o que ele quer, no sentido de vender, de roubar, porque a propriedade não é dele. Legalmente, a propriedade é daquele que deu a ele aquele domínio, para ele poder ficar ali naquele lugar. Os irmãos compreenderam essa diferença? Então Deus nos deu domínio sobre as coisas aqui da terra. Então os céus são o céu do Senhor, mas a terra deu a Ele os filhos dos homens. Agora, o que acontece? Lá no Jardim do Éden, quando o homem, tendo domínio sobre a terra, sobre os animais da terra, veio o diabo, Satanás, o inimigo das nossas almas, através de uma serpente, que era um animal, foi e sugeriu ao homem: desobedeça a Deus. Eu só estou trocando em miúdos, que vocês conhecem muito bem a história, Tem gente até que fala que era uma maçã. Não tem nada de maçã nessa história. Era um fruto que o diabo falou assim: se você comer desse fruto, você vai ser como Deus, você vai dominar todas as coisas e tal. Quer dizer, Satanás estava ali
querendo que o homem e a mulher andassem em desobediência a Deus. O que aconteceu? O homem tinha o domínio. Ele podia dizer naquele momento ali: para trás de mim, porque Deus falou que no dia que eu comer desse fruto, eu certamente morrerei. Não foi isso que Deus tinha falado? Então por que eu vou fazer o teste lá? Vou comer para ver se eu vou morrer mesmo. Não exerceu a autoridade que ele tinha direito. E o que sucedeu após isso? Ele entregou o seu domínio a Satanás. Por isso está escrito lá na palavra, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 18 e 19. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo passou agora a ter o domínio das trevas, porque o homem tomou essa decisão de entregar esse domínio a ele. Então aquilo que o homem recebeu por direito, o diabo foi lá para roubar. E ele é muito ousado, é muito astuto, porque esse foi o pecado original do diabo. Ele era um anjo de luz na presença do Senhor, mas ele quis se assentar no lugar, no trono de Deus, e ele foi expulso do paraíso. A história dele está contada lá no livro de Apocalipse. Ele teve uma guerra nos céus. O arcanjo Miguel, com a autoridade de Deus, expulsou o diabo dos céus. E ele veio para onde? Para a terra, para rodear a terra e a criação de Deus. E aí ele pegou e tentou o homem. E aí eu falei assim: eu não vou andar nesse barco sozinho não, nessa canoa furada, vou levar alguém comigo. Aí veio e chamou o homem: vamos lá, vamos desobedecer a Deus. Aí veio, ele acabou compartilhando com o diabo o domínio sobre a terra. Então hoje, o que acontece? Se nós não tomarmos autoridade, tomar posse do domínio, aquilo que foi outorgado para nós, quem vai fazer é o diabo. E como nós resistimos o diabo? Como nós podemos viver nesse mundo, nesta terra onde nós estamos, porque ainda nós não estamos vivendo um estado glorioso, né? Pelo menos eu penso que não. Todo mundo aqui tem de carne e osso. Se bater no banco vai sentir dor? Não vai? Então não tem ninguém aqui em espírito. Está todo mundo dentro de um corpo. E ainda o corpo não está glorioso, porque o seu corpo fica enfermo, o seu corpo tem problemas, o seu corpo tem dificuldade. Se você tropeçar, cai, né, minha irmã? Cai, então não adianta. Aí, como nós vamos viver nesse mundo onde ainda nós não temos o nosso corpo ainda está sujeito às coisas, às intempéries dessa vida? Como nós podemos andar vivendo de maneira gloriosa ao ponto tal que venhamos a desfrutar das bênçãos do Senhor, entrar na terra prometida, gozar daquele descanso que o Senhor preparou para nós? Porque a guerra, irmão, não dura a vida toda. A luta não é toda, é para sempre. Nós temos sim pelejas, dificuldades. Jesus falou: no mundo vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo. Nós somos convidados a entrar no descanso do Senhor. E o descanso do Senhor chama-se esse caminho: Jesus Cristo, andando na verdade e andando em obediência. A obediência à verdade, seguir o conselho do Senhor, é que vai fazer com que a gente entre nesse lugar de descanso, para desfrutar de tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. E quando a gente olha, né, sobre esse aspecto, né, que o diabo
ele é ousado, ele vai tentar você, ele vai chegar com mentira, com engano, para roubar de você essa autoridade. E aí nós vamos entender um outro princípio importante, que é o princípio da autoridade. Você perde completamente a sua autoridade se você anda em desobediência. Mas eu vou tocar nesse ponto. Vamos ver como é que Jesus agiu. Lá no deserto, quando o diabo levou Jesus lá para o pináculo do templo, o Senhor Jesus foi tentado pelo diabo. O diabo falou assim: está vendo, ó, todos esses reinos do mundo, tudo isso agora me pertence. O diabo, veja só, o diabo chegou para Jesus e falou assim: tudo isso aqui agora não é que é do diabo, ele agora tem domínio sobre essas coisas. Por quê? Porque aquele domínio que foi dado ao homem, o homem pegou e entregou na mão do diabo. Então tudo isso que está aqui é meu, e eu dou a quem eu quiser. Se você quiser glória, honra, eu vou te dar tudo isso, se você prostrado me adorar. Aí o Senhor disse para o diabo: arreda-te de mim, Satanás, porque está escrito que só ao Senhor, nosso Deus, eu devo adorar, e só a Ele prestar culto. Então Jesus o repreendeu com a palavra do Senhor, e exerceu o seu domínio, a sua autoridade. Então é isso que nós precisamos fazer. Lá no livro de Tiago fala: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tem gente que gosta de resistir ao diabo, mas não se sujeita a Deus, não obedece a Deus. Como você vai expulsar o diabo se você está fazendo aquilo que ele quer? Eu acho que eu já contei aqui essa história, né? Uma irmã, numa praça, lá no evangelismo, junto com a Igreja Nova de Jerusalém, há muitos anos atrás, fazíamos um trabalho de evangelismo na praça. Aí de vez em quando nesses trabalhos de evangelismo aparecem endemoniados, assim como aparecia lá na época de Jesus. O apóstolo Paulo estava pregando o evangelho em Éfeso, aí veio lá uma mulher: esse aí é filho do Deus vivo, ele está ensinando aí sobre Jesus, sobre não sei o que, contra a nossa deusa Diana. Paulo se virou para trás, ficou aborrecido com ela. Sai dela, espírito de adivinhação. Mandou aquele espírito cascar fora. Aí o espírito foi embora. Aí trouxe muito prejuízo para aquele povo daquela cidade, porque aquela mulher fazia com o espírito de adivinhação consultas e ganhava muito dinheiro e coisa lá. Pois bem, nós estávamos na praça evangelizando, aí apareceu um endemoniado lá. Aí teve uma jovem que foi expulsar o demônio: sai dele em nome de Jesus e tal. Aí o diabo: você vai me expulsar? Foi eu que coloquei essa minissaia em você? Pronto. Ela estava fazendo o que o diabo quer. Como é que vai expulsar o diabo? Não tinha autoridade alguma. Aí o pastor Manuel entrou em ação e o bicho bateu o pé. Então, os homens, a Bíblia conta a história para nós lá do livro de Atos, que um grupo de exorcistas lá do passado foi expulsar os demônios em nome de Jesus, a quem Paulo pregava. E eles eram filhos do sacerdote. Não era qualquer pessoa, não. Eram filhos do sacerdote. Você lembra quando eu falei da carteirinha? Tem muita gente que pensa que carteirinha da igreja vai levar para o céu. Não é isso, não. Aí chegaram aqueles exorcistas lá e foram repreender o demônio lá. Eu repreendo em nome de Jesus a quem Paulo prega. Aí o diabo: eu sei quem é Jesus e conheço muito bem quem é Paulo, mas vocês, quem são? E deu uma coça neles, deixaram eles nus, saíram pelados e envergonhados. Então, não basta a gente resistir ao diabo, precisa o quê? Se sujeitar a Deus, se submeter a Deus. Veja que Jesus, uma vez, ele foi chamado para ir na casa de um centurião, a orar pelo servo dele que estava enfermo. Quando aquele homem foi lá falar com Jesus, Jesus falou assim: eu vou lá orar por ele. Aí o centurião: não, senhor, não precisa não,
porque eu sei que também o Senhor é um homem de autoridade. Basta que o Senhor diga uma só palavra, porque eu que sou homem de autoridade, quando eu digo ao meu soldado, faz isso, ele faz, vai àquele lugar, ele faz. Então, o Senhor, como também é um homem de autoridade, basta o Senhor dizer uma só palavra e meu criado lá vai ser curado. Aí Jesus olhou para ele, esse aí entende o princípio de autoridade. Nem em Israel eu vi tamanha fé. Quer dizer, um soldado romano, não era nem judeu, entendia mais do assunto do que os próprios judeus. E aquele homem foi curado, recebeu a sua bênção, porque creu no Senhor. Então veja que a autoridade, ela precisa ser exercida, e precisa, para ser exercida, você tem fundamento. Para que você seja alguém de autoridade, você precisa ser sujeito à autoridade. Se você quer ser autoridade, mas não se sujeita à autoridade, você não tem autoridade alguma. Isso são princípios, são leis que nós, na próxima semana, nós vamos entrar com um pouco mais de detalhes, até para entender essas coisas do mundo espiritual. Às vezes nós queremos fazer as coisas pensando que, não, porque está escrito aqui que tem que ser assim, vai ser assim, e Deus vai ser comigo, vai me dar a vitória. Pois é, mas como é que estão as outras coisas que você não está considerando, que você não está observando? Você está colocando a sua vida nas mãos do Senhor? Você está andando conforme o conselho do Senhor? Eu gosto muito eu gostei muito daquele exemplo que aquela serva de Deus, a Tânia Teresa, ela colocava que o pecado é como o diabo, ele é como moscas. E as moscas, você tenta enxotá-las em um determinado lugar, elas são resistentes, elas ficam ali, as moscas não saem, até que, o que você precisa fazer para tirar as moscas daquele lugar? Você precisa tirar a sujeira, você precisa tirar aquilo que dá motivo para as moscas ficarem ali dentro, ali apoiando, trazendo desconforto. Então, enquanto ficar sujeira em determinado lugar, não adianta você botar remédio, não adianta você ligar o ventilador, elas vão se afastar por um tempo, depois voltam. Elas vão estar sempre ali. E enquanto não for removida a sujeira, as moscas não vão embora. O diabo é a mesma coisa. Você tenta expulsar, você resiste, ele está ali, resiste de lá, mas continua no pecado. Pecado é sujeira. O pecado vai fazer com que as moscas não saiam. E fica ali aquela agonia. Então, amados, nós definitivamente precisamos, sim, sair do cativeiro, mas precisamos entrar na terra da promessa. E para entrar na terra da promessa, nós precisamos confiar no Senhor de todo o nosso coração. Eu quero terminar lendo com vocês aqui esse texto de 1 João, capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está lá no mundo. Dentro de nós, irmãos, aqueles que já tomaram uma posição, são verdadeiramente filhos de Deus, porque creem no seu nome. A Bíblia fala que você já tem vencido o maligno, porque o Senhor nos deu essa autoridade. Ele é o que tem o direito de propriedade sobre todo o universo, dos céus e a terra. Tudo isso pertence ao Senhor. Dele é todas as coisas. Agora, Ele dá o domínio dele a quem Ele quer. E o Senhor nos deu, nos outorgou essa autoridade, esse domínio, para que nós venhamos exercê-lo efetivamente, ou seja, definitivamente, claramente e sem dúvida, porque Ele está do nosso lado. Eu costumo falar, principalmente aqueles que são novos na fé, que ficam assim muito preocupados com o mundo espiritual, com a ação dos demônios, porque parece que o demônio
é tão poderoso e a gente é tão pequeno, tão indefeso. Nós somos sim muito pequenos, irmãos, indefesos, mas aquele que está em nós é mais poderoso do que qualquer outro. Lembre-se sempre de que quando os espias que Israel mandou para ir lá dentro da terra da promessa, para se certificarem de que realmente a terra era boa, que manava leite e mel, eles foram lá e viram que tinha muita coisa boa mesmo, como Deus tinha falado. E houve um grupo de 10 que disseram assim: mas lá tem gigantes, ou seja, tem desafios. Mas Josué e Caleb disseram: o nosso Deus é maior, Ele vai nos dar vitória sobre todas as coisas. E se nós confiarmos nele de todo o nosso coração, assim como Ele nos libertou lá do cativeiro do Egito, tirou daquela terra de podridão, de escravidão, de destruição, Ele vai nos dar vitória. Ele vai pelejar por nós, pois maior é aquele que está conosco do que aquele que está lá fora no mundo. O Senhor vai lhe dar vitória. Então eu costumo dizer para os mais novos na fé: estes sinais, diz a palavra, seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Veja só, a primeira coisa que fala, o primeiro item, aqueles que crerem, em meu nome expulsarão os demônios. Vê, um crente com um dia de nascido de novo, ele tem mais poder e autoridade do que os filhos do sacerdote, que tem muitas experiências, muitas palavras que já ouviram certamente e ensinos do seu pai, mas ele tem mais experiência e mais poder e autoridade do que o filho do sacerdote. Sabe por quê? Porque ele leva o nome do Senhor. Ele é filho do Deus vivo, ele crê no Senhor. Eu quero convidar você para orar nesse momento, pois eu sei que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completar. Amém? Vamos ficar de pé. Eu quero assim que você nesse momento coloque seu coração diante do Senhor, pense nessas coisas que você não tem conseguido vencer e imagina agora, medita sobre isso. Deus me deu domínio, e se eu resistir ao diabo, ele tem que fugir, ele tem que sair. Ele não pode mais continuar, nem na minha casa, nem no meio da minha família, nem na minha vida, não pode fazer nada. Hoje eu estou vendo aqui minha sogra, ela tem sido sempre um testemunho de fé para nós. Hoje ela levantou passando mal mesmo, não dormiu de noite, e eu estava falando em levá-la no hospital, pastora Bia. E aí ela se colocou de pé e falou assim: não, eu estou percebendo que o diabo não quer que eu vou para a casa do Senhor, mas eu vou em nome de Jesus. Ela veio estar aí, participando do culto. Isso chama-se esforço. Isso chama-se se empenhar. Depositar no Senhor a nossa confiança. Se nós não depositarmos no Senhor nossa confiança, o que será de nós? Vamos entregar o ouro ao bandido? Diabo, não deu certo, eu não consigo. Aí, não. Nós precisamos reivindicar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Pai Santo, Deus amado, estamos agora aqui diante do Senhor, porque cremos que o Senhor peleja por nós, ó Pai. O Senhor nos tem dado graça, autoridade, tem nos mostrado as verdades espirituais, e sabemos que é o Senhor quem peleja por nós. Olha, Senhor, agora pela Tua igreja, Senhor. Está escrito na Tua palavra que temos vencido o maligno, pois maior é o Senhor em nós do que o inimigo lá fora. Por isso, ó Deus, dá-nos um discernimento para que possamos entender esses princípios e possamos colocar em prática na nossa vida. Tem compaixão de nós, ó Pai, perdoa os nossos pecados,
as coisas que fizemos por não compreender as Escrituras, por não entender a Tua palavra, quantas falhas já cometemos, Senhor, mas não queremos errar mais, nós não queremos continuar na vida do pecado, queremos colocar a nossa vida integralmente nas mãos do Senhor, porque nós cremos que o Senhor nos fará herdar a terra prometida, cremos que o Senhor nos dará vitória sobre os gigantes da nossa vida, o Senhor vai nos dar, ó Deus, a confiança e a certeza de que eles cairão por terra no poder do nome de Jesus. E por isso nós colocamos diante do Senhor a nossa vida, a vida da nossa família, a nossa saúde, colocamos tudo agora nos teus pés. Estende as tuas mãos agora sobre a vida da dona Olga, ó Deus, toca no seu corpo, nós repreendemos essa enfermidade em nome de Jesus, que sai agora todo espírito de enfermidade, toda dor, toda contusão, toda força física que foi realizada nos seus pulmões, que sai agora pelo poder do nome de Jesus, e ela receba o bálsamo da cura. Estende as tuas mãos também sobre a vida do Anderson, o Senhor que está conosco aqui nesta manhã, toca no seu corpo, toca nos seus rins, toca no seu interior, que ele seja curado nesta manhã, pelo poder que há no nome de Jesus. Está escrito na tua palavra. Irmã Cátia, coloca as mãos sobre o seu esposo. Senhor Jesus, está escrito na tua palavra: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E nós oramos agora com imposição de mãos, que ele seja curado pelo poder que há no nome de Jesus. Nós repreendemos agora essa enfermidade, que ele venha ficar livre completamente, e o Senhor venha abençoar, Senhor, a sua casa, a sua família. Nós assim colocamos, ó Deus, a vida de cada um dos nossos irmãos que estão aqui, aqueles, ó Deus, que estão oportunamente ouvindo e recebendo a tua palavra através dessa mensagem, que eles sejam alcançados agora. Continua operando na vida do Luiz Alberto, Senhor, curando o teu filho de todo mal no seu coração, livrando ele de um coração grande, e dá a ele um coração normal, um coração cheio da tua graça, curado pelo poder que há no nome de Jesus. Nós, ó Deus, colocamos a nossa vida no teu altar. Se houver aqui nesta manhã alguém que esteja enfermo, que o Senhor venha visitar agora o seu corpo, pois eu libero agora a cura do Senhor, pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus. Seja curado agora. Abençoa, Deus, o corpo dos teus filhos, ó Pai. Traz saúde sobre os teus servos. E, ó Deus, nós colocamos a vida da nossa família diante do Senhor. Peleja por nós, ó Pai. Instrui-nos, ó Deus, sobre a sabedoria do Teu Espírito Santo, para andar conforme a direção do Senhor. E nós possamos ver as Tuas bênçãos na nossa casa. Nós assim oramos, agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém.